Oi. Som. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite para vocês. Boa noite. Espero que estejam felizes, você aí em casa, atrás da telinha, que tem nos acompanhado, que tem acompanhado esse trabalho, o trabalho dessa casa, aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Estamos vivendo um momento diferente, mas Deus tem se manifestado como sempre. As coisas podem mudar para a gente, o clima pode mudar para a gente, mas a vontade de Deus é imutável. Os seus desígnios são incorruptíveis. Não há como a gente, mudando as estações terrenas ou as coisas naturais, mudar os decretos de Deus e a sua vontade. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui novamente. Confesso que eu já estava sentindo falta. Já estava até reclamando um pouquinho. Cheguei a reclamar um pouquinho esse dia. Eu falei, tem um negócio errado aí, o Douglas não está me colocando para pregar. Falei, eu não estou demorando muito para pregar de novo, não. Aí eu acho que eu pedi, aí a Bíblia fala, né? Pedir, dá-se-vos-á. Eu falei, papai, eu quero falar. Aí estava lá com meu irmão, o Douglas falou, você prega quinta-feira? Eu falei assim, pedi difícil, né? Ué, mas quinta, ué, já estava reclamando já. Falei, estou sentindo falta do púlpito. Eu sou meio voado, né, rapaz? Não presto muita atenção nessas coisas, não. Dessa vez eu prestei. Eu falei, hein? Queridos, Deus falou ao meu coração. Aliás, Deus tem falado ao meu coração há muitos dias. Eu tenho conversado com Deus e meditado muito nas questões bíblicas e nas questões extra-bíblicas. Não fico somente preso a um texto bíblico e pedindo a Deus uma palavra em cima de um texto bíblico e uma aplicação puramente teológica para a igreja, mas Deus tem falado muito comigo e tem me incomodado muito a falar da mensagem dele e fazer com que essa mensagem se encaixe ao padrão atual dos nossos dias, ao padrão social dos nossos dias. Eu tenho me sentido muito incomodado, por isso que eu estou procurando as palavras aqui. Eu tenho me sentido muito incomodado com a sociedade atual, o que tem acontecido nos nossos dias e com o posicionamento dos cristãos em relação às coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Eu estava lá na casa do meu irmão no dia do aniversário dele, o nome da Lulu. Que dia que a gente estava... Acho que não é da Lulu agora, eu estava conversando eu e o Gabriel lá. E eu estava tendo uma conversa muito sadia com ele, muito proveitosa, porque é um menino maravilhoso e fala das coisas de Deus com propriedade. E a gente estava ali conversando e eu falei assim, a gente está precisando de mais gente, com mais profundidade. Pessoas categóricas no discurso em relação à palavra de Deus. Nós estamos precisando não só de soldados, mas de soldados de elite. É como um batalhão de polícia, onde tem os policiais ali, os soldados comuns, e tem sempre aquele batalhão de elite ali, aquele grupo de elite da polícia. E o evangelho está carente disso nos nossos dias. Nós estamos precisando levantar nos nossos dias um batalhão de elite. Pessoas exímias na comunicação da mensagem de Deus. E aí você vai me perguntar assim, por quê? Porque o mundo está batendo muito pesado. Então, graças a Deus, eu consegui colocar aqui direitinho. Nós precisamos de um grupo de elite de pessoas envolvidas com a obra de Deus. De pessoas que sabem o que estão falando. E sabem quem estão defendendo. E que quando falam em nome do Senhor,
sabem da força daquilo que dizem, porque conhecem a Deus, porque buscam, né, Gabriel? A gente estava conversando, olha, as pessoas, elas não têm sido profundas, porque elas não têm procurado conhecer mais de Deus e do Deus das Escrituras, de forma que esse Deus das Escrituras se manifeste poderosamente e flua nela uma força, para que ela venha se tornar uma pessoa poderosa naquilo que faz, ou seja, um soldado de elite nas mãos de Deus, porque o mundo, como eu disse, ele tem batido muito pesado, ele tem batido muito forte. Diferentemente das guerras antigas e das coisas que aconteciam na antiguidade, os avanços dos reinados, tanto dos reinados do bem, dos reinados do mal, tanto daqueles que são liberais e dos comunistas, como a gente tem falado muito nesse termo hoje, era vencido na marra, na força. Essas agendas desastrosas e desgraçadas, elas eram implantadas na força. Mao Tse Tung, Lenin, Stalin e muitos outros aí, eles vinham tomando a força, vamos chegar, vamos matar e vamos implantar a nossa vontade. Essa vontade maligna era implantada na força, mas agora está pior. Essas vontades malignas mundanas têm sido implantadas com a força do discurso. Isso me incomodou demais. Eu já estou pregando, eu vou ler o texto bíblico depois, mas eu já estou pregando e estou pregando mesmo. As guerras têm vencido hoje, Douglas, na força do discurso, na esfera ideológica. Aquele que tem gritado mais alto é quem está vencendo, não é o exército mais numeroso, porque se fosse o exército mais numeroso, nós que somos cristãos e somos a maioria nesse nosso país, querido aí que está em casa, nós teríamos a hegemonia de um discurso conservador e cristão e que prezava a vida familiar e um desenvolvimento saudável para os nossos filhos. Mas como é o discurso das narrativas que tem trazido o domínio da sociedade, aqueles que têm o melhor discurso ou que grita mais alto está vencendo. E eu quero dizer para você, a minoria está vencendo. Uma maioria cristã e que tem a palavra de Deus nas mãos, que tem a palavra do soberano, a palavra do eterno, não tem se manifestado. E uma minoria em nome de Satanás, e com todas as suas cordas, e com todas as suas entranhas, e com todas as suas artimanhas progressistas, tem dominado o discurso e tem pervertido a mente, inclusive daqueles que se dizem filhos de Deus e cristãos. Eu tenho visto e ouvido alguns homens de Deus enfrentando isso que Deus me deu o entendimento para saber, e estão se desgastando ao ponto quase de perder a saúde, brigando uma briga que existe todo um exército aqui atrás que poderia brigar junto e poupar a saúde dessa pessoa, mas as pessoas ficam esperando o que vai acontecer. Elas falam assim, eu espero em Deus para que as coisas melhorem, mas elas não se posicionam. É como um soldado no exército que espera que o seu amigo guerreie por ele e mate 30, 40 pessoas e ele consiga avançar sem pelo menos dar um tiro. Isso é covardia. Nós, como cristãos, os que não se posicionam, os que não se preparam, os que não se armam, os que não crescem, os que não prosseguem em conhecer a Deus e crescer no entendimento dele para ser eficaz, estão assumindo um papel de covardia. Eu quero dizer que isso para mim implica em pecado. Então eu tenho, talvez as minhas últimas palavras que eu tenho pregado, tem sido muito baseado na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia fala, mas qual é a aplicação que isso tem nos nossos dias? De que forma o povo de Deus, que é maioria nesse nosso país, vai se levantar contra essa manifestação e essa potestade maligna, e vai fazer com que a força do mal se cale aos pés do Senhor, porque nós temos a palavra de verdade, nós temos a palavra da verdade, nós temos acesso ao poder do Senhor, nós cantamos neste altar as maravilhas de Deus, mas só tem servido para acalentar a nossa alma, o nosso interior, só tem servido para trazer um bem-estar pessoal, enquanto estamos adorando dentro da casa de Deus. Quando a gente sai da igreja, sai com o coração preenchido com os acordes e com os louvores e com a boa palavra, a gente não se posiciona para combater aonde precisa, nas esferas que realmente precisa de um posicionamento do cristão, nas escolas, na prefeitura, no trabalho, nas ruas, onde você se encontra. As pessoas não se levantam para lutar contra o mal. Há poucos dias eu na rua da minha oficina lá,
estava com a batalha travada com o filho do diabo lá, que tem atormentado muita gente naquele lugar, mas ninguém se levanta, Douglas, ninguém se posiciona. As pessoas batem nas suas costas assim, ó, como bateram nas minhas costas, e falam: você está certo, cara, aquele rapaz, ele não presta, aquele rapaz fez isso, fez aquilo outro, você está certo de se posicionar. Eu fiquei pensando, mas só eu tenho que me posicionar? Colocando a vida em risco, não para defender somente a mim e ao meu patrimônio, mas a integridade das pessoas que estão à minha volta. Eu me coloco à disposição e o resto fica assim: ele já está fazendo. Então, na presença de Deus, essas coisas têm acontecido. Alguns se levantam, alguns oram, alguns intercedem, alguns colocam a cara para bater, mas o corpo mesmo, que se diz corpo de Cristo em si, não tem se posicionado e tem aceitado. Por isso que essas agendas progressistas de promiscuidade saiu. Por isso que essa agenda progressista de promiscuidade, de sujeira, de relativismo moral tem avançado aos nossos olhos e a gente não tem feito nada. A gente tem respeitado um câncer chamado politicamente correto, que é a mordaça dos cristãos. A grande mordaça dos cristãos, que se chama politicamente correto. Não, eu não posso falar. Não, isso é preconceito. Não, isso, não aquilo. Então uma minoria tem avançado e nós temos retrocedido. Aí eu falei assim: usando o microfone na minha congregação, o que eu posso fazer para tentar mudar a mentalidade daqueles que lá se encontram? Porque eu não estou sozinho aqui. Tem muita gente aqui comigo. Por que só eu tenho pensado isso, Douglas? Ou você? Por que não pode ser unânime esse sentimento? Porque Jesus nos chama. A palavra dele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembra? Em Filipenses? Jesus nos chama a ter o mesmo sentimento que esteve nele, que está nele. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, por que não há em vocês o mesmo sentimento que está na vida do pastor, ou que está na minha vida, em relação a todo esse relativismo que tem destruído a nossa nação? Nós precisamos nos levantar como igreja. Nós precisamos nos levantar como cidadãos, como pessoas que não querem mais que essas coisas desastrosas e malignas avancem sobre nós. Esse é o papel da igreja, é se reunir, o congregar é se reunir e traçar planos para enfrentar toda essa armadilha maligna e fazer com que ela caia por terra. Nós precisamos nos levantar, nós temos filhos para criar. Todos os dias eu tenho que virar para minha menina e dizer para ela assim: Laura, olha, isso aí está fora, isso aí está errado, isso aí não dá. Aí ela: pai, isso aqui, isso aí também não dá, isso aí também está fora. Eu tenho ensinado a minha filha. E eu tenho aproveitado a oportunidade para falar com outras pessoas também, que tem sido o cavalinho do mal, que tem sido o cavalinho do diabo dentro da igreja. A gente vê isso na rede social. Pela falta de profundidade e de conhecimento de Deus, as pessoas estão sendo levadas por discursos adocicados, regados de algo que parece com íntima compaixão, mas são tramas satânicas de perversidade. Cuidado com esses discursos que parecem que saem em defesa de íntima compaixão de pessoas, mas tem um plano maligno por trás de perversidade, para fazer com que você lá na frente aceite o mal e não tenha como reagir a esse mal. E pode ser que no futuro será tarde. Por isso, o que a gente precisa? E eu vou começar a leitura bíblica. A gente precisa ter familiaridade com a palavra do Senhor, se envolver com o cânon sagrado, entender o tamanho do sacrifício e os tesouros que Jesus Cristo revelou segundo a sua palavra. Então eu quero compartilhar algo ao coração dos irmãos. Abram comigo as suas Bíblias aí em Lucas. Eu vou dar uma passadinha em Filipenses antes, mas vai abrindo aí, é Lucas 9, tá? Vou dar uma passadinha aqui em Filipenses rapidinho.
e já volto. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, do 5 ao 8, esses versículos são maravilhosos. Eu acho que os irmãos estão cansados de ler, que para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, tá, gente? Mesmo ele sendo Deus, ele não tirou proveito disso. Para aqueles que querem dar desculpinha de não conseguirem ser efetivos no reino, Jesus Cristo sendo Deus não tomou proveito disso. Antes despojou-se os atributos de si mesmo e tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele pegou a glória dele e toda a sua divindade e todas as suas ações de divindade, ele pegou mesmo. É como se ele pegasse toda a glória dele e deixasse assim, ó, do ladinho do papai e falasse: toma conta, porque eu vou voltar e pegar de volta. Isso faz com que Jesus deixasse de ser Deus? Não. Mas ele pega todo o seu atributo de divindade e de glória e deposita nas mãos do Pai e fala: eu vou lá como homem. Vou lá como homem, que eu preciso fazer algo por esse povo. E encontrando-se na condição humana, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então eu estou relatando para vocês que Deus, num trono de glória, decide deixar de lado os seus atributos divinos, colocados no altar de Deus ali com o Pai, e descer em forma de homem, em figura humana, foi achado, e morreu, aliás, e foi obediente até a morte, e morreu de morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome para ele que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, dos que estão na terra, inclusive os que estão debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então Jesus Cristo se comprime a uma figura humana, porque a divindade, vocês concordam comigo que ela é imensurável? A divindade ela é imensurável. Eu não posso medir com côvados, eu não posso medir com trenas, eu não posso medir com nada que é humanamente fabricado para dimensionar medidas. Então a divindade ela é imensurável e ela se comprime, de forma que ela passou a ser medida. Se comprime de forma a entrar no corpo humano, na maneira que um homem pudesse medi-lo. Eu digo de forma exterior, mas a sublimidade do ato da compressão de Jesus a esse corpo humano faz com que o tamanho da complexidade do seu ato de bondade e amor, de descer nessa terra, num corpo humano, fosse incompreensível, inclusive aos olhos dos cristãos. Porque por falta do homem compreender essa complexidade de Deus sendo achado em figura humana e deixando a sua glória no altar do Pai, e descendo para habitar entre nós, para sofrer e passar tudo o que devia passar, para que todo joelho se dobre e confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus, para que nos nossos dias de pós-modernidade a sociedade não sabe nem quem é Jesus, ou mande Jesus para aquele lugar, igual alguns artistas fazem, ou não reconhecem assim como Ele é. Por que será que esses homens, por que será que esses perversos, por que será que esses artistas, por que será que essa classe intelectual, midiática, que tem sido idolatrada pela sociedade, tem sido vista como divindade, se levanta contra um Deus tão poderoso, que tem poder de fulminá-los com um simples estalar de dedos? E aí eu me fiz essa pergunta em casa: por que existem homens que têm coragem de dizer que Jesus é travesti? E agora eu consegui entrar no cerne da minha mensagem, naquilo que mais me incomodou lá em casa. Por que existem homens que têm coragem de levantar num palco com milhares de pessoas na sua frente e dizer assim: Jesus é bicho assim? Você já se fez essa pergunta? Vocês ficaram sabendo desse episódio? Um artista aí se levantou, foi para o palco e falou: Jesus é bicho assim. E as outras bichonas loucas ficaram: uau! As outras bichonas loucas ficaram loucas. Porque eles pensaram assim: cara, se Jesus é travesti, então eu estou no caminho. Está entendendo? Se Jesus é bicha, então eu estou no caminho.
Porque está faltando na boca daqueles que carregam a verdade, terem coragem de dizer a verdade. Ei, homossexual, se você não mudar o estado que você se encontra, o inferno é o seu lugar. É porque está faltando habilidade ou está faltando espiritualidade nos líderes que estão querendo relativizar essa questão da homossexualidade. Não tem como relativizar. Você é homossexual, quer ser meu colega? Beleza. Mas das coisas espirituais e a aprovação de Deus, você nunca terá nas suas ações. Eu te respeito como cidadão, respeito. Eu presto serviço para você se você quiser, sim. Eu compro um salgado numa lanchonete que você fabrica? Sim, porque isso não tem nada a ver com a sua condição de pessoa que pratica a perversidade diante de Deus. Você vai pagar diante do Senhor. Eu não vou relativizar coisas que não podem ser relativizadas à luz da palavra de Deus. E líderes cristãos, líderes evangélicos, estão propondo uma releitura da palavra de Deus. Aí eu fico pensando assim, até onde está a culpa do filho do diabo em dizer que Jesus é bicha? Tá? Quando um líder espiritual que se diz crente, diz que nós devemos fazer uma releitura bíblica para inserir aqueles que vivem sob essa prática de perversidade. Eu não tenho nada contra a pessoa. Olha, estou dizendo aqui para você que está em casa, eu não tenho nada contra o homem ou a mulher homossexual, eu tenho nada contra o indivíduo, eu tenho contra a ação que ele pratica, meu Deus. Eu não tenho nada contra o ser humano, porque o ser humano foi Deus que criou. Eu não tenho nada contra aquilo que Deus criou, mas contra as ações que são contrárias à vontade do meu Deus, eu tenho. Então eu quero dizer para você, não há como relativizar alguns temas. Aliás, nenhum tema pode ser relativizado, mas não dá para fazer releitura daquilo que Deus diz que é abominação. Olha, homem, é abominação diante do Senhor se você se deitar com outro homem, como se mulher assim fosse. Está escrito, não dá para mudar essa verdade. Então, Ed René, ou você se converte, ou não tenha mais a audácia de dizer que é pastor. Vaza. Pede para sair. Está aguentando não, meu brother? Não está conseguindo encher sua igreja não, mas não relativiza a palavra não. Pede para sair. Senta lá no banco, vai escutar de novo. Pede o esclarecimento do Espírito, porque não dá para fazer a releitura bíblica, não dá para repensar a Bíblia sobre uma outra ótica, porque as vontades e as verdades e tudo aquilo que Deus, Ele, pelo seu poder determinou, é imutável. Mas por que você está dizendo isso, Anderson? Porque você precisa carregar a palavra desse discurso na sua boca, crente. Você aí que está sentado, você aí que está em casa, eu, o Douglas, o William, todos que estamos aqui, precisamos carregar essa palavra na nossa boca e não precisamos ter medo de nenhuma consequência, porque se consequências vierem, foi Deus que permitiu que assim seja, mas que Ele quer que a gente se levante contra isso, Ele quer. Porque quando eu olho para um texto de Filipenses, Douglas, com essa maravilhosa complexidade e ato de Deus, achado em figura humana, realizando esses feitos para que a gente dobre o nosso joelho e reconheça que Ele é Deus. O que está acontecendo com a nossa comunicação, que quando a gente fala sobre isso, as pessoas não caem chorando diante desse Deus, e não propagam essa mensagem, para que a gente seja uma rede, sabe? Para que a gente forme uma cultura, para que a gente tome os espaços que essa minoria dominou ao longo dos anos. Uma minoria dominou os espaços de fala, os pilares do poder, grave isso, os pilares do poder têm sido sustentados através do discurso. Os pilares do poder têm sido sustentados através do discurso, que é uma prova. Cientistas poderosos em conhecimento, pessoas que sabem o que estão falando, dizendo acerca do Covid, acerca da vacina, dizendo que é para as pessoas não ficarem em pânico, trazendo números reais de milhões de pessoas infectadas e de pouquíssimas pessoas mortas, de um Brasil que tem 240 milhões de habitantes e teve 158 mil mortos. A gente faz uma matemática boba, mesquinha, e a gente percebe que essa doença não tem esse alcance e essa complexidade que o povo acha que tem. Mas aqueles que são amantes do caos,
que pertencem e que seguem uma agenda globalista do mal. Eles têm o domínio do discurso e têm a mídia nas mãos. E eles dizem lá, fiquem em casa, cuidado, já foram 150 mil mortes, mas eles não têm, na verdade, coragem. A verdade, eles têm coragem, eles não querem dizer que são 150 mil mortes num país de 230 milhões de pessoas. Eles também não têm coragem de dizer que no mundo morreu 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco de pessoas com Covid, mas de tuberculose morreu 1.400.000, e ninguém está parando o mundo por causa do malefício da tuberculose. O mundo não foi parado porque as pessoas estão pegando tuberculose. Será que não está dando para entender que quem está dominando o discurso é uma minoria maligna? E que nós que somos iluminados pela palavra do Senhor, podemos combater isso e mudar, apoiando as pessoas de bem, e que têm compromisso com a verdade, com a ciência, com o amor ao próximo, de forma que, quando essas pessoas que se posicionam e são boas falam, elas trazem paz ao coração daqueles que escutam. Imagina uma senhorinha em casa tendo acesso à verdade mesmo, uma informação verdadeira, para que ela possa caminhar tranquilamente, para que ela possa, já cansada dos dias, não ter que preocupar com algo que na verdade não precisava se preocupar tanto. Estão fazendo do sentimento verdadeiro que teria que ser propagado da precaução e da prevenção se tornasse um campo de guerra de atitudes radicais, aonde quem se manifestou no meio de todas essas coisas? Os tiranos. Todos os tiranos se manifestaram. Todos aqueles que já tinham vontade de ser ditadorzinhos e de serem generais, os novos Neros, os novos Herodes se manifestaram. Se não tomar vacina, será preso. Se sair na rua, vai ser preso. Que isso? Por que você está indignado, Anderson? Porque a igreja não tem feito nada, Douglas. Porque se a igreja do Brasil, sejam católicos ou evangélicos, que se levantarem contra esses discursos de tirania, esse mal cai por terra. Nós somos a maioria, queridos. Nós somos a maioria. Se nós nos levantarmos contra essas más instruções, contra esses discursos de perversidade, eles cairão por terra. Contra esses maus médicos, contra essas más empresas farmacêuticas, contra esse discurso globalista maligno que é dominado por uma esquerda satânica. Por que eu sei disso? Porque eu procuro saber. Porque a iluminação que eu tenho do Espírito Santo pela palavra de Deus faz com que eu procure saber da verdade na esfera secular, para que eu tenha uma mensagem efetiva usando a palavra de Deus para abrir o seu olho e você não seja enganado, crente. Tem hora que a gente vai ter que parar de pregar salvação e reino um pouquinho, Douglas. Que é maravilhoso pregar, né? Que é uma delícia falar de salvação. Eu podia estar falando aqui de Cristo, de toda a sua agonia na cruz, para que eu e você tivesse vitória e salvação. Eu podia estar falando isso aqui, mas não está dando para falar disso. Porque as pessoas estão ouvindo esse discurso, mas não creem no poder que essa salvação traz de esclarecimento para uma mente sadia. Se você foi habilitado e está apto para ser salvo em Cristo Jesus, por que a sua mente não é sadia para combater essas forças do mal? Então vem comigo. Doideira. Muita doideira. Dá até uns curto-circuito aqui na minha cabeça. Eu penso um monte de coisa. Eu fico assim, calma, eu tenho que sintetizar para falar. Lucas 9. E as costas doendo, Douglas. Douglas, dói, Douglas. Eu estou pulando leve, mas as costas ainda dói. Dói mesmo, tá, gente? Vocês estão em casa aí, eu estou abaixando porque dói. Lucas 9, 28. O que a palavra de Deus diz? E aconteceu que já 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E aconteceu já 8 dias depois dessas palavras. Quais palavras? E é muito bom entender o contexto das coisas para pregar, tá, gente? Só uma dica. E aconteceu quase 8 dias depois dessas palavras. E o cara sai igual uma metralhadora. E o pessoal falou, cara, como é que é a parada lá das palavras?
eu vou pregar. E aconteceu depois dessas palavras, que tal. Eu pensei, mas que palavras? E você precisa se perguntar isso. Todas as vezes que alguém for pregar, quando o pregador anunciar o texto, você se pergunta, como é que é isso aí? Por que isso aí? Para que haja entendimento para você. Quais palavras? As palavras que Jesus dizia dizendo: se alguém quiser vir após mim, olha que maravilha. E acontecendo depois dessas palavras, quais palavras? Se eu não volto aqui, eu perdi um tesouro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Vocês estão entendendo porque eu falei todas essas coisas antes? As pessoas estão relativizando tudo. Jesus Cristo não relativizava nada, ele falava: meu amigo, ou você ganha perdendo, ou você perde ganhando. Não dá, filho, é 880. Você quer vir após mim? Você quer ser meu filho, vir para o meu reino? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão de coisas que vai agradar muita gente. Negar a si mesmo é abrir mão de tentar incluir pecador nas bem-aventuranças de Deus. Não dá para incluir pecado com bem-aventurança. Não dá para relativizar o pecado com bem-aventurança. Não dá para incluir os que estão em condenação na salvação sem uma mudança. Cara, será que é mais fácil para um pregador tentar mudar a verdade do discurso bíblico do que dizer a verdade para a pessoa? E olha, só se você mudar essas atitudes aí, meu irmão, e chega para cá que a gente te ama. Será que eu vou ter que fazer uma releitura bíblica? E ignorar, assim como ele disse, assim, ó, na cara, um cara de pau. Um cara é um cara de pau, Douglas. Só por causa de 3 ou 4 textos, você vai jogar no inferno um homossexual? Oi! What? Você viu o quê? Gordinho vai assim, what? Se o apóstolo Paulo fala que esses homens estão entregues, Douglas, vão rasgar Romanos 1 aí então, meu irmão. Meu irmão, rasga a carta de apóstolo Paulo aí, aos Romanos, capítulo 1, arranca ela, porque ela fala que esses homens são entregues todos os dias às suas depravações morais e aos seus escárnios morais. Eles estão sendo entregues a essas depravações. Não dá para incluir depravado no celeiro do Senhor como trigo. Não dá. Mas dá para dizer para esse depravado: tem jeito para você, meu irmão, é facinho. Dá para dizer para ele: tem jeito para você, meu irmão, é só mudar essas atitudes. Elas não são agradáveis a Deus. E não dá para negociar com Deus. Deus é inegociável. Ou você muda, ou você está de fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Mas eu não vou relativizar de forma que eu venha me enganar e enganar o outro que já está na mão do diabo. Não dá. Eu prefiro dizer para ele: amor, você é um cara 10, cara. Mas vai precisar mudar isso aí, porque isso aí está fora. Por que está fora? Porque a palavra diz que isso é depravação, meu irmão. Então não vai dar para relativizar. Ô, Anderson, mas você não é pecador? Eu sou. Mas mesmo sendo pecador, eu não sou um esquizofrênico. Que sendo pecador, vou dizer para outro pecador que ele cometer pecado não é pecado, isso é esquizofrenia. Você peca, peco. Mas é pecado. E se eu peco, seja a esfera que for, e alguém me acusar no pecado, eu vou falar: é realmente pecado. Eu não vou falar: não, mas isso aí não. Não, não é assim que funciona. Então nós estamos aptos para falar o que é pecado, porque a Bíblia diz, para admoestar, para corrigir, para instruir. E a palavra de Deus, ela é apta para instrução. A palavra de Deus é apta para instrução, não é verdade? Então vem. Porque aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele o Filho de um Homem se envergonhará, quando vier na sua própria glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Esses caras no final vão estar tudo envergonhados, meu irmão. Porque relativizaram a verdade, e eles estão tendo a audácia e a petulância de relativizar a palavra de Deus, de dizer que precisamos fazer uma releitura bíblica. Por favor, há um projeto mundial de perversão e destruição em massa e de morte espiritual da nação, do planeta. Essa agenda globalista,
Eu acho que vocês já ouviram falar disso. Ela é uma agenda satânica, de perversidade. Ela é regada de poder, de potestade, para perverter toda a humanidade, para domínio do mal travestido de bem. Mas aqueles que são iluminados pela palavra de Deus se levantam contra isso. Vem comigo. E aconteceu que já quase 8 dias depois dessas palavras, as que eu disse atrás, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Interessante, né? Jesus está ali instruindo, dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e pá. Passado alguns dias, ele chama Pedro, Tiago e João e fala, vamos ali orar. É dica, Jesus está dando dica, meu irmão. Quer conquistar alguma coisa, quer que a sua mente seja iluminada, vai orar. Deus vai abrir o seu entendimento. Se o meu entendimento é aberto, o seu pode também, meu irmão. Porque assim, eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho entendimento aberto. Então você também pode ter. Você é um ser humano como eu. Sua mente pode abrir, você pode se tornar uma mente iluminada. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. E a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Isso aconteceu com Jesus, enquanto homem vindo em carne na terra, tá, gente? E eis que 2 varões estavam falando com ele, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros estavam carregados de sono. É uma doideira, cara. O que esses camaradas faziam que de vez em quando estavam dormindo na presença de Deus? Rapaz, era um tal de Pedro, Tiago e João dormir do lado de Jesus, diante de algo importante, que eu fico doido. Mas isso é profético, isso é um sinal, isso é uma revelação para os nossos dias. Quando estamos diante de tamanha revelação, em vez de a gente se posicionar, a gente dorme. Quando alguém se levanta com uma mensagem poderosa, em vez de você estar ali ligado, você está dormindo. Então Jesus chamou ele para orar, daqui a pouco, rapaz, era um tal de Pedro, Tiago e João, dormir, rapaz, e não poder orar nem um pouquinho com Jesus. Eu falei, nossa Deus, desde a antiguidade os homens estavam perdi a palavra que eu queria falar, estavam sujeitos ao sono. Desde a antiguidade os homens estavam sujeitos a dormir diante de algo importante. Então eu acho que é o que tem acontecido com a igreja em nossos dias. Os homens estão dormindo, os crentes estão dormindo diante de algo importante. Houve uma guinada na nossa nação de ter um monte de gente dormindo, quando era para apoiar na esfera escolar, na esfera do trabalho, na esfera da vida. As pessoas deviam estar acordadas porque houve uma guinada e Deus olhou para esse Brasil. Então nós devemos nos levantar como uma nação santa, um povo eleito, um povo do Senhor, e assumir o nosso papel de um soldado de elite na presença de Deus, e ser exímio, e ser um sniper, e dar tiro para não errar. Quando você abrir a sua boca, você falar algo e bater no alvo e você não errar. Você ser categórico na sua palavra. Se você estiver no meio de 10 pessoas defendendo aquilo que é reprovável, você ali é exímio no Senhor, e com a sua frase em nome do Senhor, você cala aquelas pessoas, porque você está com a palavra das verdades nas mãos, você está com a palavra de Cristo nas mãos, e as pessoas terão que se calar diante dessa palavra, porque elas não são nossas, mas são do Espírito, que fala através de nós. Então vamos lá. E Pedro e seus companheiros estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória, e de 2 varões que estavam com ele. Aconteceu que depois que eles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui, muito bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias, sem saber o que dizia, estava ali viajando. Enquanto ele dizia isso, veio uma nuvem e fez-se sombra sobre eles, e eles temeram ao encontrar a nuvem. E ouviu uma grande voz na nuvem que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouve. E quando a voz passou, Jesus foi achado só. E eles calaram-se a respeito do que tinham visto, e por aqueles dias nada disseram a ninguém. E eu falei, cara, que texto bacana, que texto forte. Jesus caminhando ali, talvez os discípulos caminhavam com ele, e pensavam assim, cara, estamos com o mestre, mas sei lá, cara, será que é o mestre mesmo? Porque o homem, ele fica titubeando nos pensamentos, né?
Confio ou não confio? É ou não é? Quem será que é? Porque quando Jesus manifestava uma quantidade de poder um pouquinho maior, eles se maravilhavam e falavam: oh, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Eu falei: mas você não sabia? Você estava com ele até agora? Você estava com Jesus até agora? E aí quando Jesus fazia cessar o vento e a tempestade, eles: oh, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eu falei: perguntazinha, né? Perguntazinha que revela. Estavam do lado de Jesus, andando com ele. Quando Jesus manifestava poder, quem é esse? Verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Então eles estavam sempre precisando de uma provinha. A gente está sempre precisando de uma provinha de Deus para se posicionar. E Deus tem dado todos os dias na casa dele provinhas do seu amor e da sua palavra para a gente se posicionar. E muitas vezes estamos como Pedro, Tiago e João, sono. E aí Deus se manifesta em glória. E eles viram a sua glória e a dos dois varões que estavam com eles. Um representando a lei e outro representando os profetas. Um dizendo aqui: olha, este aqui é o cumprimento da lei. E o outro dizendo: olha, este aqui é o cumprimento da profecia. E eles vinham testificar dessas verdades, para que os homens de Deus crescem. E Deus tem feito sinais de maravilhas como esse em nossos dias, mas nós não temos visto, porque nós estamos carentes de manifestações de lei, quando Deus, através da sua graça, pelo seu Espírito, tem feito coisas maiores dentro de nós, fazendo fluir coisas dentro de nós, fazendo com que as coisas aconteçam de dentro para fora, não mais de forma exterior, para que venha ser impactado o meu interior, mas de forma interior, para que seja impactado o exterior e aqueles que estão lá fora. Então vem Moisés e Elias dizendo: ei, eu estou aqui representando a lei que se cumpre nesse homem. E vem Elias dizendo: ei, eu venho aqui representando os profetas, como sinal da profecia que se cumpre nesse homem. E Jesus está ali com o rosto resplandecente. Jesus está ali com o rosto resplandecente. Deixando a sua glória visual. Porque Jesus falou: já que eles não creem pelo poder da palavra que sai da minha boca, porque eles sabem de onde eles sabem aonde eu nasci, eles sabem de onde eu vim, eles sabem que eu caminho e sujo os pés pela terra, assim como eles. Já que eles não creem pelas coisas que eu tenho dito, eu vou manifestar minha glória com sinais de glória, e o seu rosto resplandece, e eles veem a glória. E a palavra que diz que uns não morrerão sem ver o reino, e tem um monte de herege que diz que essa palavra não se cumpriu, Douglas. Haverão uns que não morrerão antes de ver o reino, e falam assim: mas o reino não veio ainda e eles morreram. E eles viram a glória de Deus manifesta na cara, Douglas, resplandecente. Opa, meu Deus, resplandecente. Eles viram a glória de Deus. Eles tiveram uma porção do reino ali, ó. Vou depositar um pouquinho. E os hereges estão lá, não tem compreensão da palavra, não sabem que o reino se manifestou ali diante deles. Não sabe a complexidade do acontecimento, a vinda de Elias e de Moisés. Aí, os crentes, despreparados, diante dos espíritas, os espíritas falam assim: aí, está aí um sinal de reencarnação. Está aí um sinal de reencarnação. Aí Moisés e Elias aí. E aí o crente, despreparado, fala: semana que vem lá no culto eu vou lá perguntar para o meu pastor, porque Elias se foi, Moisés se foi, e eles voltaram, então eles reencarnaram. E o espírita sai com o peito igual um pombo, tadinho. Continua enganado porque o crente não se posicionou no entendimento da verdade. Para dizer que Elias não provou da morte, mas que quando adentrou a glória de Deus, a sua corruptibilidade se tornou incorruptível e ele foi glorificado. Muito menos vão entender que Moisés morreu, mas que foi ressuscitado, ao ponto de deixar Satanás maluco. Cadê o corpo? Cadê o corpo? O cara não apareceu no Hades, cadê o corpo? Moisés morreu, cadê o corpo? E não achava o corpo, então eles não entenderam.
que Moisés foi ressuscitado, e sendo ressuscitado foi elevado à glória, e sendo elevado vivo à glória, se tornou um corpo glorificado. E em cima disso, que eu e meu irmão, a gente já fala desse assunto há muito tempo, e acha legal, Douglas? Algo ainda ampliou o meu entendimento, e eu falei assim, mas por que Moisés foi ressuscitado? Por que Jesus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque Elias já subiu como um profeta ali, escolhido por Deus e perfeito, foi transladado vivo. Mas por que Moisés prova da morte, ele morre e ele é ressuscitado, Douglas? Eu fiquei me fazendo essa pergunta. Por que Deus fez isso? Por que Deus já não transladou ele em vida? Porque ele é um tipo de Cristo mais perfeito que a Bíblia tem. Então ele prova da morte e ressuscita. 2, super interessante e maravilhoso, ele cumpriu toda a lei. E ele recebe o prêmio da ressurreição. Então ele não foi ressuscitado por um capricho de Deus, Douglas. Ele se credenciou para tal. Então você não é uma bênção na presença de Deus por um capricho, é porque você se posicionou para tal. E se você não é uma bênção em Cristo, é porque você não se posicionou para tal. E Moisés cumpriu toda a lei, e ele teve o direito, e Deus fala, eu tenho que fazer. Ele cumpriu a lei, eu ressuscito ele, ele sobe, e ele é glorificado, e ele desce no monte da transfiguração, Douglas. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa, porque para gente que já estuda há muito tempo, eu tinha no meu entendimento assim, não, Cristo cumpriu toda a lei, mas é Cristo. Não, Cristo se faz primazia entre os outros, porque além de ter cumprido toda a lei, ele não pecou. Então, dentre todos, Cristo é o mais importante. Ele cumpriu toda a lei, e no cumprimento de toda a lei, ele não pecou. Moisés pecou? Pecou, mas ele se posicionou e depois cumpriu toda a lei. E por ter cumprido toda a lei, recebeu o prêmio. E Deus cumpre o que fala, meu amado. Assim como Deus não é, aliás, é imutável nos seus decretos de condenação, Ele é imutável nos seus decretos de bênção também. Então se posicione para estar diante dos decretos imutáveis de Deus, que vão te fazer chegar mais longe. Amém? Foi para isso que Deus nos chamou, para nos posicionar. Mas antes, por que você se alegra com essas coisas? Porque eu leio? Porque eu busco? Porque eu faço ligação? Porque a Bíblia é um livro de ligações maravilhosas e eu faço essas ligações e me maravilho com elas, para que eu, estando posicionado, seja um porta-voz de Deus para falar dessas coisas à igreja. E depois dessas coisas que eu disse, na descida de Moisés e de Elias, para provar que Jesus abriu mão da sua glória e dos seus atributos de divindade, foi preciso que esses dois homens em glória descessem no Monte da Transfiguração, para bater um papo com o mestre lá. Olha só, vai ser assim que você vai morrer, você vai sofrer assim, tá? Vão te pegar, vão te amassar, vão te cuspir, vão te imprensar, tá? Você vai passar por uma via dolorosa, as instruções da sua morte são essas e essas, acontecerá em Jerusalém, assim, assim, assado. Esses dois homens glorificados desceram e instruíram Jesus acerca da sua morte, Gabriel. Ué, mas precisava? Sim, para que se cumprisse a palavra, para que trouxesse veracidade à palavra de que ele se despiu de glória mesmo, e como um homem perfeito, perfeitamente cumpriu o sacrifício que nos traz a paz, e que nos traz salvação. Mas ele era Deus, sim, mas ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia, ele crescia e se desenvolvia, que Jesus crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Ele não nasceu como um homem pronto para a batalha, ele se capacitou para as batalhas, e cheio do Espírito Santo venceu todas elas, para que houvesse esclarecimento na minha e na sua vida, para que a gente se posicionasse diante de todo o mal que está vivendo nesse país, nessa nação e no nosso mundo hoje, para que a gente seja eficaz na palavra do Evangelho, para que a gente venha mudar esse estado de todas as coisas. Eu creio numa mudança, eu creio num país mais forte, de pessoas mais fortes, eu creio numa nação santa, eu creio naquela nação que, como na minha infância, os pais, as mães e os filhos tinham entendimento de que uma vida familiar e uma vida sólida fazia com que a sociedade fosse uma sociedade melhor.
Eu creio naquela sociedade onde o homem era homem, macho de verdade, e que a mulher era mulher e se posicionava como mulher, e amava ser mulher, e amava ter um provedor sobre a vida dela. Não porque ela se sentisse inferior, porque ela nasceu assim, sabendo que essa cobertura é provisão de Deus sobre a vida dela, e que Deus a ama tanto, que proveu para ela um homem para que a cobrisse, que te desse cobertura, que cuidasse dela onde ela precisasse. Sabendo que ela é um vaso mais frágil, Deus coloca um homem vigoroso, másculo, forte, de atitude, para conduzir essa mulher num caminho suave. Deixa que eu enfrento as batalhas por você, mulher. É como se um homem ou uma mulher tivesse solto numa mata e o homem vai com o facão na frente abrindo o caminho e a mulher vem passando. Em vez das mulheres se inferiorizarem, ao invés das mulheres se inferiorizarem, em vez delas acordarem que aquilo ali não é um homem tomando frente, deixando ela de lado na tarefa de roçar o pasto para que ela passe, ela perceba, Deus me ama tanto que colocou um homem na frente para me suprir, para me prover, para que eu não tenha que sentir essas dores desnecessárias. Então os valores são invertidos porque as pessoas não têm intimidade com a verdade. As mulheres não se posicionam como mulheres fortes, estando debaixo da provisão do marido, porque elas são levadas por esses falsos discursos de empoderamento, e que é uma rede satânica de maldade, para fazer com que a mulher se torne débil, assim como os piores homens e os homens execráveis são débeis, as mulheres se comparem aos homens naquilo que os homens perversos têm de pior. As mulheres falam, eu também posso. O homem é pegador, eu também posso sair pegando geral. O homem, quem disse que o homem pegador é aprovável diante de Deus? E quem disse que a mulher tem que imitar o homem naquilo que o homem tem de pior? Mas é isso que tem sido pregado. É isso que a engenharia social marxista e maligna tem colocado na mente das mulheres. É isso que a luz da palavra de Deus vai tirar do coração e da mente das mulheres, vai fazer com que elas sejam esclarecidas e se posicionem e digam, não, eu não aceito isso para a minha vida. Não, eu não quero esse empoderamento não, eu não aceito isso não. Meu empoderamento está em Cristo. O empoderamento das mulheres está no Senhor, de ter liberdade de buscar e de adorar, e de poderem gritar para o mundo que elas são submissas aos maridos dela, porque assim é agradável a Deus, e ninguém vai tirar o direito das mulheres estar debaixo dessa doce submissão. Quem não quer estar debaixo de uma cobertura? Você não gosta de estar debaixo da cobertura do Vaguinho, Jéssica? Isso não é maravilhoso? Ah lá, o chocolate, docinho. Tá achando que é fácil para o homem, Douglas? Tá achando aí, mulherada, que é fácil quando a mulher reclama, meu bem, estou precisando disso, daquilo, e você não tem condição, mas você fala, cara, eu sou homem, eu preciso dar um jeito nisso. Tá achando que é fácil, cara, quando a mulher fala, meu bem, e aí, cara? A gente precisa resolver isso. Eu falo, meu Deus, eu sou homem, eu preciso me posicionar. Tá achando que é moleza? O empoderamento feminino é esse. Dela falar, e aí, varão? Você é o homem, cara. Esse é o empoderamento feminino. Colocar o homem no lugar dele. Vai lá, meu irmão, corre atrás, me cobre. Porque assim a palavra de Deus diz. Me ama assim como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Eita glória. É assim. Já vou fechar. Vou fechar agora, Edu. Hein? Meu tempo acabou. Vou fechar. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Sabe por que eu falei dessas coisas? Do monte da transfiguração. Falei de Filipenses 2. Sabe por que eu falei de Filipenses 2? Para que vocês não sejam enganados. Jesus, talvez o maior ato de soberania e de magnitude dele foi ter aberto mão da glória dele por uma questão de ofício, se comprimido a um corpo humano e ter realizado o que realizou por nós. Não, nós precisamos dar uma resposta para isso. Nós precisamos ser a resposta para o ato de Cristo. Você que está em casa precisa ser a resposta da atitude do Senhor. Se Ele fez algo maravilhoso demais e amou o mundo de tal maneira
que deu o Filho unigênito dele, para que todo aquele que cresce nele não morresse, mas tivesse a vida e a vida eterna, nós precisamos dar uma resposta para que o mundo perceba que essa mensagem que foi deixada por Cristo em carne foi eficaz para mudar a situação do mundo. Como é que eu sei que o sacrifício de Cristo foi eficaz e que essa atitude maravilhosa dele alcançou o mundo? Quando eu me posiciono como um agente que crê nisso, e eu enfrento todas as barreiras sabendo que eu sei de quem que eu sou filho, eu sei em quem que eu estou, eu sei quem habita em mim, eu sei que eu sou um corpo e que o cabeça é esse Cristo, eu sei quem é esse Cristo que me dirige, eu como igreja eu sei o que eu devo fazer, porque eu estou ligado a uma videira que tem poder em si mesmo, eu estou ligado a uma videira que ela tem autoalimentação. Cristo é a videira que se alimenta e nos alimenta. As videiras normais, elas estão presas na terra e são alimentadas pelos sais e pelos nutrientes da terra. Cristo é uma videira dínamo, de autoalimentação, de todo o poder, de toda a magnitude. Ele só pede para que a gente se ligue nele e dê fruto, e que aceite a poda para dar mais fruto ainda. É para isso que ele nos chamou. Nós só vamos vencer todo o relativismo mundano, todo esse marxismo satânico, toda essa maldade midiática de um país que foi entregue às traças há mais de 20 anos na mão do mal, se nós formos, sei lá, mas se a gente for um galho ligado à videira que é Cristo, se a gente se posicionar como um ramo ligado à videira que é Cristo, se a gente aceitar a poda e produzir mais fruto ainda, dessa forma a gente vai avançar, e dessa forma a gente vai vencer o mal. As ervas daninhas não vão prevalecer, porque você está ligado a uma videira de poder, meu amado, amém? Você está ligado a uma videira de poder. As ervas daninhas não vão atrapalhar a produção de frutos, porque essa videira é diferenciada. Essas ervas daninhas, esses arbustos que tentam coibir a força da produção de frutos dessa árvore não terão poder, porque você está ligado a uma videira diferenciada. Essa videira é chamada Cristo, amém? Então termina minha mensagem por aqui. Quero agradecer a Deus e ao meu pastor pela oportunidade. Eu quero agradecer os irmãos que estão aí nas suas casas aí, que tiveram a paciência de ouvir essa mensagem, e espero que ela produza fruto, e eu não abro mão de seja pelo menos de 100 por 1 na vida de cada um de nós, amém? Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Jesus. Coloque de pé. Vamos aproveitar esse momento, vamos orar. Deus abençoe. Coração rendido em teu altar. Aleluia. E eu vou te dar um conselho. Entra lá no YouTube, nosso canal Abapai, e assiste de novo, tá? Em nome de Jesus. Muita coisa boa para se colocar em prática, tá? Muita coisa boa, muita informação coerente e sucinta para esse tempo, para nós colocarmos em prática, tá? A gente não pode ficar andando aí nesse mundo aí como se não estivesse vendo nada, me guia, me leva. Não, querido, Deus te deu visão. Você tem visão de águia, olhos espirituais, ouvidos espirituais. Você é um ser espiritual em primeira instância, amém, querido? Pra fora, De dentro e pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro e pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro e pra fora, transforme. coloque a mão no teu coração, meu ser. feche os teus olhos. Que haja uma transformação moral
no nosso ser. Que seja gerada em nós uma revolta santa, se assim eu posso dizer, contra tudo aquilo que se levanta contra as verdades de Deus. Meu Pai, eu peço ao Senhor misericórdia dessa liderança humanista que tem, ó Pai, pervertido, meu Senhor da glória, a tua verdade ao seu bel prazer, ou colocado tudo na conta do amor, porque talvez aquele casal homossexual, ele vive aparentemente bem, deve receber de nós a aprovação. Não, é errado. Ele deve receber de nós o nosso amor, deve receber o nosso respeito, deve receber sim a nossa oração. Mas Senhor, abra os olhos espirituais, abra os olhos espirituais dessa liderança que não tem conseguido enxergar. Não sei porque aprendeu demais e está tentando relativizar tudo, mas o Senhor está acima disso tudo. A tua palavra não muda, ela permanece para sempre. Que não nos perdamos, ó Deus eterno, em meio a essa confusão, que possamos nos manter firmes na sua sã doutrina e na sua palavra. Não nos deixe desprezar ninguém, Senhor, pois amamos a todos, mas o Senhor ama o pecador e aborrece o pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos da nossa geração, dos nossos filhos espirituais, dos nossos filhos biológicos, para que a tua glória repouse sobre cada um deles. Que entendam o poder de decisão e que nós, como maioria no Senhor, não iremos abaixar a cabeça para tudo isso que está acontecendo sobre os céus da nossa nação e no mundo. Dai-nos coragem, Senhor, que a tua vida comunique a nossa vida, Pai, para que possamos fazer aquilo que é certo. Nos dê orientação, Senhor, através da nossa liderança. Obrigado, Pai, por essa casa que tem se preocupado com a vida social, assim como diz o diácono Anderson nas nossas mensagens, de poder trazer a tua verdade à tua tribuna, Pai, para que ela fosse comunicada de uma forma ao qual todos entendessem aquilo que estamos falando e se posicionasse diante dessa geração. Cataguases é do Senhor Jesus, Minas Gerais é de Jesus, os 26 estados e o Distrito Federal é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, as nações são do Senhor Jesus. E aquilo que depender de nós, Pai, aleluia, nos dê sabedoria e graça para poder fazer, força e habilidades especiais para fazer acontecer. Que não sejamos incipientes, ó Deus eterno, nas informações que estão aí, nas verdades que estão aí, a respeito daquilo que tem circulado no mundo. Não vamos calar para a minoria. Oh, yalabassori anaralabá. Que caia por terra o diabo e os seus demônios, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo os teus filhos e eu oro por eles em nome de Jesus. Dentro de mim, Abadaia Súria, e como fogo, e em meus ossos vento. Em nome de Jesus, seja adorado. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, meu Abba. Em nome de Jesus, seja adorado, seja adorado. Então vem, e sem demora vem, e com teu poder e entre dentro de mim. E como um fogo em meus ossos vento, e em meu peito entre dentro. Aleluia. De dentro pra fora, de dentro e pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e pra fora,
Aleluia. de dentro pra Aleluia. fora. Queridos, nós estamos em dias de decisão. Deixa eu te dar um conselho, Não vai exercer a tua cidadania porque fulano é parente, porque fulano é bonzinho, porque fulano... Querido, veja se tem condições de assumir o lugar onde ele está querendo entrar. Seja ele no legislativo, seja ele no judiciário. Irmãos, partido de esquerda tem que ser banido da terra. Mas enquanto você continuar votando no partido de esquerda, ele vai perpetuar. Irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos agora. É tempo de decisão. Eu não sei se você já deu uma olhadinha aí no quadro dos vereadores dessa cidade. É cada mazela do inferno, irmão. Cada troço que tirou lá do profundo do caldeirão. Mas está procurando o seu voto. Vote em gente de responsabilidade, irmão. Vote em gente de princípio. Que ama a família, que ama Deus acima de tudo. Que tem os princípios, pelo menos básicos, de uma pessoa que tem um caráter polido, que gosta das coisas de Deus, dos princípios de Deus. Pelo amor de Deus, desperta para não tomar uma decisão errada. E vamos firme, vamos para cima. Tem jeito sim. Basta a gente querer. Nós somos a maioria. Ah, é meu amigo, é meu vizinho, é meu irmão, é meu... Vê se tem condição. Se não tiver condição, irmão, tome uma decisão correta. O Abapai não segura ninguém com voto de cabresto. Mas você conhece um Deus, você ora a Ele, fala com Ele e tome a sua decisão. Isso é muito sério. Agora nesses dias, parece um monte, recebo mensagem toda hora. Pastor, que dia que é o culto? Pastor, quero ir lá visitar a igreja. Deixa a eleição passar, só. Aí você vem visitar a igreja. Porque tudo interessado. Interesse, poder, dinheiro. Para cima de mim não. Nessa casa tem pastor. E eu paro mesmo, irmão. Para mim não tem tempo ruim não. O sim e o não para mim tem o mesmo peso. Não é mais ou menos. É sim, não. Um dia eu estava conversando com o Michel, falei com o Michel. Pastor, não, Michel. Hoje o Michel, pastor, pode, Michel. E assim é com todo mundo que está perto. É longe, é amigo, é irmão, é quem for. O sim e o não precisa ter o peso que ele carrega sobre você. Porque aí quando você liberar uma palavra, quem está ouvindo a palavra vai falar, cara, o que ele está falando é verdade. Porque tem peso. Agora se você fica tutibiando para lá e para cá, você não sabe o que é da vida, meu irmão. Quem vai confiar em você? Quem vai confiar na sua palavra? Amém, queridos? O tempo passou, mas eu acho que hoje foi uma noite muito bacana, tá? Muito bacana. Eu aconselho, veja de novo, tá? Em nome de Jesus, estenda as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: Espera aí, tá? Sábado, culto das mulheres, 19 horas, tá bom? Domingo, 10 horas, lá no sítio do João Vitor, quilômetro 7, estrada de Itamaraty, antes do Pesque Pague, Maçambará, tá bom? Antes dele ali, batismo, tá? Festa nas águas, você é o meu convidado, tá bom? Nós temos aí uma média de 10 ou 11 pessoas aí a serem batizadas, tá? Em nome de Jesus, nós estamos firmes aí, para a honra e a glória do Senhor. Comunidade de fé Abapai vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe, tá? Tamo junto. Glória.